Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. E o assunto desta noite é um assunto a pedido de um irmão, sobre a unção, sobre especificamente aquilo que nós conhecemos na Bíblia como a ordenança, ao cargo ministerial ou a instituição ministerial, que é sobre a questão da separação de obreiro. Mas eu quero abordar alguns assuntos aqui com relação a isso, que é importante a gente saber sobre isso. O ato de nós sermos ungido, consagrado para sermos um diácono, um presbítero, um pastor, é uma grande honra da parte de Deus sobre nossas vidas. É um grande privilégio, melhor dizendo, sobre a vida de uma pessoa. E eu não sei qual a profundidade do irmão que me pediu esse vídeo com relação a esse assunto, ou qual a base que ele tem sobre esse assunto, ou qual conhecimento. Mas eu quero aqui ler uma das cartas que especificamente dentro do assunto que ele quer entender, e você que vai ver esse vídeo também já fica como um aprendizado para você. Uma das cartas de Paulo escrita a Timóteo, no capítulo de número 3, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado vinho, não violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Veja bem, esse texto aqui é o texto base para a gente falar sobre esse assunto, e é, na verdade, uma das grandes revelações bíblicas dada pelo apóstolo Paulo sobre os pré-requisitos para que uma pessoa ela seja consagrada, ela seja ordenada a um cargo ministerial, um cargo ministerial também, e a um cargo eclesiástico, Alguns pré-requisitos aqui são importantes da gente meditar nesse texto. Primeiro, ele nos dá a entender uma coisa, que se nós desejamos o episcopado, uma excelente coisa nós desejamos. Por quê? Porque é uma escolha maravilhosa nós servirmos a Deus, nós servirmos a igreja de Deus, nós trabalharmos na obra de Deus. Até o próprio Senhor diz, orai para que o Senhor da vinha, ele vinhe ceifeiros. Ele até diz, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E é maravilhoso quando nós vemos alguém que tem uma disponibilidade, que tem o seu coração voltado a fazer a obra de Deus, O Senhor se alegra com a pessoa que ela tem essa disposição no seu coração de fazer a obra. Porém, é importante nós entendermos que não é de qualquer forma que nós fazemos a obra, não é de qualquer maneira. Existem princípios a ser cumpridos, existem pré-requisitos a ser preenchidos na vida daquele que quer ser um obreiro excelente, um obreiro que sirva bem a igreja de Deus. É importante entender que precisamos ser um servo útil no reino de Deus, e a igreja de Deus aqui nesta terra
Mas é importante a gente entender que o Senhor também disse, né, a Jeremias, que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, existe dentro da Bíblia uma gama de assuntos para a gente entender melhor que a obra de Deus é algo maravilhoso da gente querer fazer, porém existem princípios e pré-requisitos que nós precisamos se disponibilizar a cumprir, a viver, para que nós possamos desfrutar desta honra, desta glória. Uma das coisas que o apóstolo Paulo frisa aqui, né? Eu não vou falar em tudo dentro desse vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, mas eu vou abordar alguns aspectos aqui. Primeiro é uma vida irrepreensível. O que vem a ser isso? É quando a gente temos uma vida diante de Deus, diante dos homens e diante de Satanás, do que não tenha do que nos acusar, do que não tenha do que se levantar contra as nossas vidas. Ou seja, uma vida justa, uma vida honesta, uma vida com sinceridade, uma vida com transparência. Uma vida irrepreensível é um estilo de vida a qual não tem nada com que as pessoas possam nos apontar como servo de Deus, como obreiro de Deus. O outro pré-requisito aqui é que nós precisamos ser esposo de uma só mulher. Ou seja, isso aqui fala da pureza sexual que o indivíduo ele tem que ter para que ele assuma um cargo eclesiástico, né? Ele precisa entender que ele tem que ser uma pessoa casada, comprometida com uma só mulher, né? Não como muitos que acham que fazer a obra de Deus, acham que pode sair por aí, né, se sujando, né, ficando até com pessoas que estão dentro da própria igreja, não tem respeito com a obra de Deus, não tem respeito com a família. Então é importante entender que o obreiro, para ele ser, né, aprovado, para ele ser um obreiro que Deus assim se agrade dele, ele precisa entender que ele precisa ser um homem comprometido com a sua esposa, ser uma mulher comprometida também com o seu esposo, né? Ter um compromisso, uma fidelidade conjugal e uma pureza sexual. É importante entender esse aspecto e preencher também esse pré-requisito. O outro pré-requisito que diz aqui é que precisa ser moderado. Isso fala de uma pessoa que tem controle, né? Isso fala de uma pessoa que sabe até onde ela pode chegar, né? Isso fala de uma pessoa que sabe até onde é o seu limite, uma pessoa que tem domínio, né? Até Provérbio de número 25, verso 28 diz: assim como uma cidade derrubada, destruída, assim é aquele que não tem domínio próprio. Ou seja, a pessoa, para ser um obreiro na casa de Deus, ele precisa ser uma pessoa controlada, ele precisa ser uma pessoa que entenda até onde essa pessoa quer ir, porque tem pessoas que passam do limite, tem pessoas que não entendem que tem limite para algumas coisas. É importante entender isso também. Outro aspecto importante é que a pessoa precisa ser sensata, ou seja, a pessoa precisa ter entendimento do que está fazendo, né? Tem pessoas que entram na obra de Deus, eu já vi até casos de pessoas ser ungidas para fazer a obra, pessoas que hoje eu conheço, que às vezes são até pastor, mas está ali fazendo a obra, irmão, mas não sabe nem o que está fazendo, não tem entendimento, não tem sabedoria, não tem conhecimento, né? Recebeu ali uma ordenança, uma consagração, uma unção, e acha que já está abafando, mas não tem um conhecimento, não é uma pessoa sábia, não tem sabedoria. Então essas coisas é importante você entender na sua vida. A outra coisa aqui é que ela precisa ser uma pessoa modesta. A humildade, irmão, é importante na vida de um obreiro que quer servir a igreja de Deus. A humildade é importante na vida daquele que quer servir a igreja, né? Tem pessoas que, quando ela é ungida a algum cargo, ele se acha o dono do mundo, né? Ele se acha que agora ele é a pessoa mais importante da terra, quer pisar nos outros, quer passar por cima dos outros. Então a humildade, até a Bíblia diz, né?
lá em Provérbios, se eu não me engano, 18:12, diz que diante da humildade vai a honra, né? Então, tem um outro provérbio também que diz que a soberba, né, o orgulho, ele precede a ruína, ou seja, né, a pessoa que ele começa a se achar demais, se ensoberbecer, né, essa pessoa está exposto ao fracasso, né? Ela está, na verdade, sujeita a fracassar, né? A se destruir outras pessoas, porque quem está na obra de Deus, irmãos, e passa a seguir um caminho inverso de soberba, de orgulho, de prepotência, de arrogância, essa pessoa está sujeito não só a se destruir, né, mas destruir também outras pessoas, né? Então é importante entender isso. Outro aspecto aqui é que a pessoa precisa ser apto, hospitaleiro, né? Uma pessoa que, né, sabe receber as pessoas bem na sua casa, uma pessoa acolhedora, irmão. Quem quer ser obreiro, quem quer ser pastor, quem quer ser um presbítero, um diácono, ele precisa entender que ele precisa ser hospitaleiro, ele precisa ter amor pelas pessoas, ele precisa ter amor pelas almas, ele precisa ter respeito, empatia pelas pessoas, né? Outro aspecto aqui, né, é que a pessoa ela precisa ser uma pessoa apta a ensinar, né? Quem quer ser um obreiro, irmão, eficaz, produtivo na obra de Deus, ele precisa ser uma pessoa apta a ensinar, ou seja, ele precisa ter capacidade também para ensinar as pessoas. E ele só vai ter isso se primeiro ele aprender. Tem pessoas que querem ser obreiro, mas ele não aprende nem isso aqui que nós estamos ensinando através desse vídeo. Tem pessoa que quer ser obreiro, mas ele não entende, não conhece esses pré-requisitos, né? Quanto mais a palavra de Deus, quanto mais assuntos que são, né, espirituais, morais, assuntos que são profundos da Bíblia, assunto com respeito à salvação, com respeito ao Espírito Santo, com respeito à batalha espiritual, com respeito a demônios, com respeito a anjos, né? Então é importante que o obreiro, até o apóstolo Paulo diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, qual é a segunda ou é a primeira, não me recordo bem, ele diz assim que o obreiro, ele precisa estar aprovado diante de Deus como um obreiro de não há do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Observe uma coisa, primeiro ele diz que o obreiro, veja bem aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 15, o apóstolo Paulo diz assim, ó, capítulo 1 Timóteo, aleluia, deixa eu achar aqui, meus irmãos, deixa eu me localizar aqui. Esse texto é importante na vida daquele que quer ser um obreiro. Olha só, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não há de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Observe uma coisa, que o obreiro ele não se apresenta primeiramente à igreja, ele não se apresenta primeiramente, né, ao mundo, mas ele se apresenta primeiramente a Deus. Ou seja, o obreiro ele deve ter, né, essa consciência, aquele que é ungido a diácono, a presbítero, a pastor, a evangelista, né, como nas Assembleias de Deus é assim, ele precisa entender que ele precisa se apresentar aprovado diante de Deus. Porque há muitas pessoas que são ordenadas a um cargo eclesiástico que essas pessoas às vezes não estão aprovadas diante de Deus, irmãos. Por quê? Porque são pessoas que não cumprem princípios, são pessoas que não conhecem esses pré-requisitos, não preenchem esses pré-requisitos e que principalmente não sabem manejar bem a palavra de Deus. Então, você quer ser um obreiro eficaz, um obreiro produtivo? Entenda isso.
você precisa procurar se apresentar como obreiro aprovado diante de Deus. Agora, respondendo, né, a pergunta de um irmão que nos mandou aí, ele queria que a gente, né, falasse um pouco sobre esse assunto, né, como funciona essa questão da consagração. Cada ministério, né, cada instituição eclesiástica tem ali os seus costumes, os seus meios, as suas maneiras de separar as pessoas. Mas geralmente a consagração ela se dá, né, por uma autoridade constituída por Deus, ungida também por Deus e que também foi ungida por uma outra autoridade para separar a pessoa, seja para diácono, seja para presbítero ou pastor, né? Essa pessoa é chamada, né, diante da igreja, diante da congregação. Nas Assembleias de Deus é um pouco até mais rígida concernente a esse assunto, porque existe a questão de uma preparação, existe a questão de algumas coisas que precisa ser feito para que a pessoa venha a ser ungido a algum cargo eclesiástico, né? Mas pelo que eu conheço, com a minha experiência em igrejas que eu já passei, né, uma autoridade constituída por Deus, ela chama aquela pessoa diante de toda a igreja e ela ali, né, unge essa pessoa, derrama o óleo sobre a cabeça dessa pessoa e consagra ali essa pessoa, né, a um diácono, a um presbítero, a um pastor, a um evangelista, né? Isso depende muito, irmão, da congregação ou da instituição que a pessoa está debaixo. Porque cada instituição, ou seja, cada ministério tem o seu regimento interno. E isso é algo que você precisa entender e conhecer. Cada instituição tem o seu regimento interno. Então veja bem, mas eu quero falar um pouco aqui com respeito à unção, o ato de se ungir uma pessoa. Eu vou gravar um outro vídeo para falar um pouco mais a fundo sobre isso. Mas, biblicamente falando, a gente vê, por exemplo, se a gente pega 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 13, quando Deus ali envia o profeta Samuel para ungir aquele que seria rei em Israel, Davi, né? A Bíblia diz que lá ele unge, né, o jovem Davi para que ele fosse rei em Israel. E daquele momento em diante, né, a Bíblia diz que quando ele derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, o azeite, né, melhor dizendo, sobre a cabeça de Davi, daquele momento em diante, Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi, né? Então, e isso precisa ficar claro para você que está sendo ungido, que está sendo separado. A partir do momento que uma autoridade eclesiástica, ela põe a mão sobre a sua cabeça, ela apresenta você ao Senhor e ela derrama o azeite sobre a sua cabeça, ali você está sendo apresentado no mundo espiritual, você está sendo consagrado. E daquele momento em diante, há um mover diferente do Espírito Santo sobre a sua vida, para você cumprir aquela missão, para você cumprir, melhor dizendo, essa função que você vai assumir na sua igreja, né? Então, eu não vou falar nesse vídeo, eu vou gravar um outro vídeo, não hoje, porque eu não estou com muito tempo, mas eu vou gravar um outro vídeo abordando mais sobre essa questão. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando Deus levanta uma autoridade para ungir você, a partir desse momento você agora passa a ser uma pessoa no mundo espiritual conhecida de uma outra forma. Você passa a ter um certo nível de autoridade dependendo da função que você está sendo ungido ministerialmente, né, ou eclesiasticamente falando. Você passa a ter um nível de autoridade no mundo espiritual, e daquele momento em diante também, uma das coisas que você precisa entender sobre o ato de ungir, né? A unção no Antigo Testamento, por exemplo, dentro desse capítulo que eu li aqui, sobre a unção do rei Davi,
Existia no Antigo Testamento 3 tipos de unção muito costumeira. A primeira era a unção sacerdotal, que foi o que aconteceu com Arão e com seus filhos. A segunda que se manifesta é a unção sobre reis, né? A unção sobre pessoas que são ordenadas a reinar, a governar o povo de Deus. E a outra unção é a unção profética, né? Quando alguém era ungido ao profeta. A profeta, como aconteceu em 1 Reis, capítulo 19, verso 16, quando Deus, através do profeta Elias, né, ele unge a Eliseu para suceder o ofício de profeta. Mas eu não quero falar aqui sobre isso. Mas uma das coisas que você precisa entender é que o ato de Deus levar uma autoridade a ungir uma pessoa, isso também implica em uma capacitação que a pessoa recebe do Espírito Santo. Quando você é ungido, por exemplo, quando Davi ele foi ungido, ele recebeu ali na sua vida uma capacitação, uma autoridade, né, para governar o povo de Israel, para ser rei sobre Israel. Ele recebeu ali, né, em outras palavras, a capa de rei, né, o cedro de autoridade de rei, né, a capacidade de governar o povo como rei. Ele recebeu capacidade de governo de rei para governar. Então, a unção dentro do primeiro aspecto é consagrar, dedicar uma pessoa a Deus, para servir a Deus a respeito de algo, né? Toda pessoa que ela é ungida primeiramente para isso. Ela é consagrada a Deus. Ela, daquele momento em diante, a unção, dentro do primeiro aspecto que eu quero abordar aqui, é que a unção é o ato da pessoa ser consagrada a Deus, ser dedicada, ser separada para Deus, para fazer algo na obra de Deus, para fazer algo na igreja, para fazer algo para o reino de Deus. E o segundo aspecto da unção é que a pessoa, ela recebe por meio da unção uma capacitação para fazer algo no reino de Deus, para fazer algo para a igreja de Deus. E tudo isso é para a glória de Deus, tá? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa. Quero pedir também você que não é inscrito no canal, que você se inscreva. Teremos aí conteúdos poderosos. Estou para colocar alguns conteúdos muito poderosos. E depois eu vou estar colocando aí uma série de vídeos sobre alguns assuntos, sobre batalhas espirituais, sobre o Espírito Santo, né? E sobre a unção. A unção, poder e autoridade. Eu quero fazer uma série de vídeos aí sobre esses assuntos. E vou gravar um vídeo que será um complemento desse vídeo que eu estou falando especificamente sobre a unção. Nós vamos esmiuçar um pouco dentro da palavra este assunto da unção. Eu espero que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida, que você envie ele para outras pessoas que precisam conhecer mais um pouco sobre esse assunto. Que o Senhor abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém?